terra. E aí vem Jesus, transforma a mentalidade desses homens, ganha o coração desses homens, eles são completamente enternecidos dentro de si, eles se apaixonam pelo Cordeiro e aí eles pensam, a gente achou que era ele que ia redimir o povo. Ainda assim, a morte de Jesus estava revelando o que verdadeiramente estava por trás do coração deles. Por mais que eles caminhassem com Jesus, por mais que dissesse lá o Pedro, eu vou morrer por você, não importa o que aconteça, se todo mundo te deixar, eu não vou te deixar. João, que não disse nada, mas que ficou aos pés da cruz, foi fiel ali. As mulheres, ainda assim, eles tinham lá no fundo, sabe quando tem um pensamento lá no fundo da mente, assim, ó. Mas no fim, ele vai fazer do jeito que eu quero que ele faça. E aí quando Jesus morre, esses discípulos ficam completamente desgostosos. A Bíblia diz que todo mundo vai espalhando. A gente olha um deles, que provavelmente era João Marcos, ele sai nu, gente. Ele foge nu, enrolado num lençol. Do tamanho do desespero, porque era no meio da noite. E todo mundo... veio a notícia, Jesus foi preso e vai ser condenado. E aí agora... E geralmente, quando você tinha um mestre que ele era preso, ele era condenado, os seus discípulos iam junto. Então todo mundo vazou. Não sobrou ninguém, só João no pé da cruz e a mulherada toda, glória a Deus. E aí, gente, mulher é corajosa, né? É porque as mulheres não eram consideradas discípulas também na época, então era muito difícil que alguma coisa acontecesse com elas. O que já era um escândalo, o fato de Jesus permitir que as mulheres caminhassem com ele. Essa é uma pregação para outro dia. Mas eles são espalhados completamente. E esses discípulos... Eles sabiam, vocês leram comigo aqui no final do texto? Eles sabiam que as mulheres já tinham ido para o sepulcro, eles sabiam que alguns dos discípulos já tinham ido até lá, não tinham encontrado. Pedro, a escritura diz, versículos antes, que Pedro, ouvindo o testemunho das mulheres, saiu correndo, foi até lá, encontrou os panos de linho e voltou maravilhado do que tinha acontecido. Eles já sabiam que Jesus havia ressuscitado. Ainda assim, esses homens decidem ir para Emaús. Emaús era uma cidade que ficava a 11 quilômetros e um pouquinho. Vai dar, ele fala aí 60 estádios, né? Um estádio era 185 metros, eles contavam um estádio, só curiosidade bíblica mesmo. Mas o estádio eles contavam por causa das Olimpíadas. E aí uma corrida deles tinha 185 metros, era um estádio. Então eles contavam metragem assim, né? Pela quantidade de corrida que fazia um corredor. E aqui eram 66 estádios, ou 60 estádios, perdão. Ou seja, 11,1 quilômetros. Eles estavam descendo a uma cidade chamada Emaús. E Emaús era uma cidade de termas. Alguém aqui já foi em Rio Quente, lá no Goiás? Já foram lá? Alguém conhece? Lá é uma delícia, gente. Tem vulcões desativados e as pedras estão por debaixo. E aí as águas das nascentes vão saindo e elas saem quentinhas. São águas naturais. E a cidade de Emaús era basicamente uma cidade como essa. Ela tinha águas quentes. E porque ela tinha águas quentes, as pessoas consideravam que essas águas quentes, da maneira que elas saíam, elas tinham propriedades curadoras. Então muita gente, quando estava doente, quando estava aflito, quando estava, assim, sofrendo ou com alguma enfermidade física, ia para Emaús para buscar a cura. Mas é interessante que o nome Emaús mesmo significa águas que curam superficialmente. Olha que loucura. A cidade tinha lugares para dar bem-estar, para até curar feridas superficialmente aqui, ó. Tudo que era mais na pele, ela curava. Mas elas não eram capazes de encontrar as feridas mais profundas do coração do homem. E eles, sabendo quem era Jesus, sabendo que Jesus tinha ressuscitado, não creram e foram atrás de uma cura superficial. Vamos caminhar 11 quilômetros e vamos atrás de uma cura superficial. E quantas vezes não é a gente? A gente sabe quem é Jesus, a gente sabe o que ele faz, a gente sabe que ele é, a gente sabe que ele ressuscitou, a gente ouviu os fundamentos da fé, a gente crê em Deus, a gente arrependeu das obras mortas, a gente foi batizado, nós recebemos imposição de mãos, nós cremos na ressurreição dos mortos, cremos que Jesus ressuscitou, a coisa mais poderosa, ele venceu a morte, nós cremos no juízo eterno, mas ainda assim, lá no fundo da nossa mente, a gente ainda está esperando que Deus vai fazer do jeito que a gente quer que ele faça. E quando ele não faz, primeira coisa, vou atrás da minha cura, vou atrás de águas
que curam superficialmente. E aí a Bíblia diz que no caminho, o que eles fazem? Eles descem